Quero fazer uma breve declaração de interesses com forma de enquadrar a análise e perspectivas que enquanto economista e comunista, apresentarei. Como marxista, economista comunista, a libertação do ser humano do tempo necessário para a satisfação das suas necessidades está no centro do que ambicionamos e pelo que lutamos. Pelo que a robotização, a digitalização e outras componentes da aplicação económica e social dos avanços da ciência e do desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento das forças produtivas é algo que consideramos necessário e desejável. Esta análise terá naturalmente como referência o pensamento marxista, com todos os enriquecimentos de Lenin e de outros pensadores que aliaram a análise teórica ao desenvolvimento e à intervenção concreta à luz das realidades económica e social em que viveram. Este contributo tem por base uma reflexão coletiva desenvolvida pelo PCP há cerca de um ano em torno destas matérias da robótica e da automatização na produção e as suas consequências para a realidade do trabalho e as relações sociais de produção, e que, portanto, esta também tem por base a intervenção que na altura preparei. O tema que proponho a debate, face à dimensão e nível que a digitalização e a robótica já atingiram e será expectável que venham a atingir, parecendo que é novo, não é. Temos presente os vários conflitos sociais que os avanços e desenvolvimentos tecnológicos originaram ao longo dos tempos, nomeadamente em capitalismo. São conhecidas as reações de setores operários à mecanização e automatização em vários períodos, desde o século XIX, passando pelo século XX e, mais recentemente, já no século XXI, quando trabalhadores viram seus postos de trabalho desaparecer porque determinada máquina, ferramenta ou tecnologia foi introduzida no processo produtivo. Aparentemente, os trabalhadores foram confrontados com a violência do despedimento porque surgiu uma máquina. Tantas e tantas vezes, face ao desespero da perda imediata de rendimento e das condições de vida, da capacidade de vender a sua força de trabalho, ouvimos ou assistimos à diabolização desses instrumentos de trabalho que permitem reduzir de forma significativa o tempo que precisamos para assegurar a satisfação das nossas necessidades individuais e coletivas. Todos temos presente a famosa crítica de Marx aos operários luditas. Hoje, tal como então, enfrentamos movimentos e correntes de pensamento que procuram alicerçar no regresso ao passado, na travagem da aplicação dos desenvolvimentos tecnológicos à produção e à realidade social, a manifestação do seu descontentamento face à degradação da sua condição social, face ao desemprego, à degradação dos seus rendimentos ou à penosidade das jornadas de trabalho. Na perspectiva em que me enquadro, para o PCP, este não será o caminho. Sem ser a minha intenção questionar as respectivas opções científicas, gostaria de deixar algumas referências críticas a leituras políticas que são feitas relativamente às conclusões de alguns estudos de referência sobre o impacto do desenvolvimento tecnológico no emprego e na realidade económica e industrial. Segundo Frei e Osborne, a perspectiva de substituição de operários, motoristas, desenhadores, manobradores, vendedores, empregados de escritório, de contabilistas, bancários, juristas, etc., por robôs e algoritmos, irá permitir ganhos de produtividade, redução de custos e níveis de rendibilidade que permitirão relocalizar a produção dos países do capitalismo mais desenvolvido. Segundo os mesmos autores, serão criados novos empregos, mas muitos trabalhadores ficarão sem emprego, em especial aqueles com menores qualificações ou associados a profissões menos qualificadas e a tarefas mais repetitivas. Referem que apenas subsistirão profissões com grande capacidade de decisão e organização, criativas, tecnológicas, assim como surgirão novas profissões e áreas do conhecimento, como a mecatrónica, todas elas geralmente classificadas como de elevadas qualificações e responsabilidades, associadas à informática, à análise de dados, à concepção de sistemas e redes e à inteligência artificial, assim como associadas a elevados salários e remunerações. Apesar do potencial de desenvolvimento das máquinas, ainda assim, segundo autor, um outro pensador, também profissões menos qualificadas terão tendência a crescer, apoiadas nas novas tecnologias e deverão assumir novas competências e desempenhos, hoje atribuídas a profissões altamente qualificadas. Em suma, tal como no passado a automatização, a robótica, a inteligência artificial, as comunicações, ou seja, segundo Rubman, eu penso que é Rubman, tenho medo de estar a pronunciar mal, e outros, ou Blanchet e outros,
O desenvolvimento tecnológico permitirá elevados ganhos de produtividade, o desenvolvimento ou surgimento de novas mercadorias, personalizadas e em massa. Surgirão novas profissões, desaparecerão algumas que hoje conhecemos e quase todas evoluirão. No entanto, estes estudos prospectivos não discutem uma componente não desprezível da realidade concreta. Centrados na análise da evolução da produção e da organização social do trabalho na Europa e nos Estados Unidos da América, entre outros, é-me suscitada uma dúvida para a qual não encontro resposta nos autores dos respectivos estudos. O trabalho e os empregos desapareceram ou foram transferidos dos Estados Unidos da América e da Europa para outros países e territórios? Sabemos que parte da produção foi transferida para países de leste da Europa, dos Balcãs para a Turquia, para o Magrebe, para o Sul e Sudeste Asiático, para o Extremo Oriente, para o México, desceu para a América Central e fixou-se em países com menores salários e populações menos proletarizadas. As que se mantiveram pelos países mais desenvolvidos viram as condições de trabalho e as jornadas de trabalho agravadas e as remunerações reduzidas em termos relativos e, em alguns casos, mesmo em termos absolutos. Ao longo da história, com o crescimento do alcance e da força dos nossos membros, as profissões foram ganhando novos formatos. Os camponeses abandonaram os campos, a generalidade dos artesãos passou ao proletariado. As tarefas no processo produtivo foram segmentando, simplificando e gerando elevados ganhos de produtividade. O valor de cada unidade produzida, medida em tempo de trabalho necessário, reduziu-se abruptamente. As contradições do sistema vieram à luz do dia. Quanto maior a produtividade, a capacidade de produzir mais mercadorias no mesmo período de tempo, maior a composição orgânica do capital e, tendencialmente, menor fica a taxa de lucro. Ou seja, quanto maior o desenvolvimento das forças produtivas, maior o montante do investimento necessário para assegurar a remuneração desse capital investido, reduzindo assim a rendibilidade do capital. Este facto incontornável de um desenvolvimento do capitalismo conduz a uma fuga para a frente identificada por Marx, face à realidade económica e social do século XIX e à respectiva compreensão das dinâmicas históricas, económicas e sociais, nas 6 causas contrariantes da baixa tendencial da taxa de lucro. Por economia de tempo, concentro-me no agravamento da exploração através da redução do salário para baixo do seu valor, da imposição de longas jornadas de trabalho, da exploração de novos proletários e da criação ou manutenção de largos exércitos de força de trabalho de reserva. Vejamos alguns casos concretos. Em Portugal, entre 1995 e 2013, a preços constantes, o valor monetário da produção industrial, excluindo a construção, por trabalhador remunerado, cresceu 75,6%. No entanto, o número de horas trabalhadas por trabalhador remunerado manteve-se praticamente constante. Em contrapartida, o peso das remunerações dos trabalhadores no valor dessa mesma produção caiu 23%. Isto são dados de 2017 do Instituto Nacional de Estatística. Nos estudos atrás referidos, apenas os empregos criados ligados a profissões de muito elevada qualificação é que têm apresentado uma tendência de crescimento dos respectivos rendimentos ou dos salários. No caso da criação de empregos de baixas qualificações ou mesmo médias qualificações, aumentando de forma significativa a sua produtividade, verifica-se uma tendência para manter ou mesmo reduzir o seu rendimento em termos relativos. Apesar da recuperação das 35 horas semanais na administração pública, que na realidade ainda não chegou a todos os seus trabalhadores, como ficou provado nas lutas que se desenvolveram nestas últimas semanas, nos últimos anos tem-se vindo a acentuar a imposição de jornadas de trabalho mais longas e o aumento da idade da reforma, invertendo muitas conquistas sociais e a redução do tempo de trabalho necessário que tem vindo a verificar-se. A crescente utilização de novas ferramentas tecnológicas, além da reconfiguração da própria força de trabalho pelas opções políticas dominantes, tem imposto novos hábitos e estilos de vida, forçando novos consumos às massas e capturando novas fatias do seu rendimento. As conquistas dos trabalhadores, os seus direitos consagrados em convenções coletivas de trabalho, têm sido vítimas da ofensiva tanto das organizações do patronato como dos governos e instituições supranacionais. Veja-se o caso português, o grego, o italiano e o francês, para não citar outros. A exigência de investimento, a crescente automatização, recolha e tratamento de dados, a interoperacionalidade entre diferentes fases da cadeia de valor, a partilha de dados e informação entre empresas, fornecedoras, produtoras e comercializadoras, entre fornecedores de tecnologia, de infraestruturas e industriais, tal como já é possível observar, conduzirá à criação de novas grandes corporações
fazendo com que a sua capacidade de apropriação do valor e o poder de decisão política sejam cada vez maiores e mais centralizados. Apenas na aparência verificará-se uma maior segmentação da realidade empresarial. Hoje existe evidência que à segmentação formal do tecido empresarial corresponde uma crescente monopolização da economia, presente no controle político e económico que o capital financeiro exerce sobre os diferentes setores e segmentos da vida económica e social. A manutenção de um exército de reserva de força de trabalho, tanto nos países mais desenvolvidos como em largos territórios ainda pouco proletarizados, o controle e capacidade de análise de dados sobre todos os processos, a mobilidade da informação e da própria produção, assim como a constituição de novos grandes grupos económicos e financeiros, a par do crescimento ainda mais acelerado da composição orgânica do capital, perspectivam um agravamento da exploração, uma maior degradação das relações sociais de produção em prejuízo dos trabalhadores, assim como a criação, manutenção de elites operárias da nova era, com elevados rendimentos e comprometidas com o novo capital financeiro, tal como descrito e compreendido por Lenin. Ao contrário do que o pensamento dominante pretende perspectivar, a apropriação privada dos ganhos e dos benefícios do desenvolvimento tecnológico e dos avanços da ciência apresenta grandes ineficiências económicas e sociais e conduz à estagnação e à crise. No quadro do desenvolvimento da luta dos trabalhadores e das populações, os ganhos resultantes do desenvolvimento tecnológico, da redução do tempo e esforço do trabalho, poderão e deverão ser assimilados e colocados ao serviço dos seus próprios interesses e aspirações, refletindo-se nos seus salários, no tempo da jornada de trabalho e na propriedade da reforma, concretizando assim a histórica aspiração de conquista do tempo livre ou tempo necessário para a satisfação das nossas necessidades.